Seja f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo sobre x mais y, se x diferente de y, e L se x é igual a y. Então, nós temos 4 itens para determinar. Então, vamos aqui resolver o primeiro, que é calcular o limite do ponto xy tendendo ao ponto 1 e 1 da função. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha caneta. Vamos construir, então, o primeiro item. Bom, então você pode perceber aqui, x é exatamente y. Então, nós temos que usar, então, essa segunda expressão, L, né? E que L é esse? Esse L vai ser obtido da divisão desse termo de cima. Lembra que o limite, quando ele é um quociente, né? Quando é uma divisão, nós temos um problema que o denominador não pode ser nulo. Então, esse limite aqui restringe-se a tirar essa indeterminação. Então, para isso, a gente precisa encontrar uma função equivalente a essa, só que não possuindo esse denominador. E isso a gente pode fazer da seguinte forma, dividindo, tá? O polinômio de cima, que é x ao cubo, mais y ao cubo, pelo denominador, que é x mais y. Bom, então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Vou pegar essa roxinha mesmo. Então, eu quero eliminar esse x ao cubo, portanto, eu tenho que multiplicar aqui na chave por x ao quadrado. Lembra que no algoritmo da divisão sempre tem um menos aqui, né? Quando a gente multiplica o quociente pelo divisor, para baixo, então, aqui, nós multiplicamos por menos 1, né? Na verdade, subtraímos. Para quem não lembra dessa regra, né? Por exemplo, 9 dividido por 2, cabem duas vezes o 4, né? Então, 2 vezes 4 dá 8, daí eu subtraio. Vem daqui esse sinal de menos que eu estou falando, né? Do algoritmo da divisão euclidiana. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Com esse menos, fica menos x ao cubo. X ao quadrado vezes y dá x quadrado y. Com esse menos, fica menos x quadrado y. Então, você pode perceber que x ao cubo cancela com menos x cubo e sobra, então, menos x ao quadrado y mais y ao cubo. Agora, eu quero eliminar esse termo aqui, portanto, eu vou colocar aqui menos xy. Como aqui tem que ser positivo, ó, esse menos com esse menos vai gerar um valor positivo. Então, menos xy vezes x dá menos x ao quadrado y. Com esse menos fica mais x ao quadrado y. Menos xy vezes y fica menos xy quadrado. Com esse menos fica mais, xy ao quadrado. Subtraindo aqui, perceba que esses termos semelhantes são opostos, então se cancelam. E sobra, então, x. Opa, deixa eu fazer de roxinho aqui. Sobra, então, x ao quadrado mais y ao cubo. E daí, aqui, basta você somar y ao quadrado. Y ao quadrado vezes x dá xy ao quadrado. Com esse menos, fica menos xy ao quadrado. Y quadrado vezes y dá y cubo. Com esse menos, fica menos y cubo. E nós encontramos, então, aqui um resto zero, né? Porque os termos são semelhantes e opostos, então todos se anulam. Logo, né? Essa expressão, vou até colocar aqui do ladinho, tá? Essa expressão x ao cubo mais y ao cubo sobre x mais y é a mesma coisa que esse quociente aqui, né? X ao quadrado menos xy mais y ao quadrado.
Então, na verdade, esse é o nosso valor de L, né? O limite L vai ser calculado a partir dessa nova função que nós encontramos aqui. Como x e y valem o mesmo valor nesse limite aqui, então nós vamos aplicar o limite de x e y tendendo ao ponto 1 e 1 da função que nós acabamos de efetuar a divisão. Então, substituindo x e y por 1, nós temos aqui 1 ao quadrado, 1 que multiplica 1, mais 1 ao quadrado. Então, nós temos 1 menos 1 mais 1. E sobra, então, aqui é 1 positivo. Logo, né, a resposta, então, dessa primeira alternativa aqui é 1. Perceba que, nesse caso aqui, você poderia aplicar diretamente nessa expressão aqui de cima, tá? Porque como não há problema no quociente, né, no denominador, nós vamos ter aqui, ó, 1 ao quadrado, 1 ao cubo, fica 1, né? Vou até colocar aqui, ó, 1 ao cubo mais 1 ao cubo sobre 1 mais 1, né? Se aplicássemos o limite direto nessa primeira sentença, né? Então, nós ficaríamos com 2 dividido por 2, que também daria 1, tá? Só para provar, né, reafirmar que de fato são funções equivalentes, né? Com só maneiras diferentes de expressar. Bem, então aqui é 1. Vamos para o segundo. Para que valor de L a função é contínua em 0, 0? Bom, 0, 0 são valores iguais de x e y. Então, se aplica essa segunda sentença que nós calculamos aqui, né? Então, você pode perceber que nós vamos determinar o limite de x e y tendendo ao ponto de origem, né, 0, 0, da função x ao quadrado menos xy mais y quadrado. Então, fica 0 ao quadrado menos 0 vezes 0 mais 0 ao quadrado. Isso dá 0. Perceba que já na primeira sentença aqui, eu não conseguiria calcular, né? Porque eu teria uma determinação, uma divisão por 0 aqui. Obrigatoriamente, eu teria que calcular essa segunda sentença. Então, o limite aqui é 0. Bom, para que valor de L a função é contínua em 2 e menos 2? Bom, se você colocar 2 e menos 2 aqui embaixo, você está vendo? Vai dar 0. Então, você acaba recorrendo à segunda sentença que nós calculamos. Essa inconsistência que eu percebi com vocês, tá? O exercício formulou mal esse exercício. O exercício está mal formulado, né? Mas talvez seja realmente para reafirmar esses conceitos que a gente estudou de limite, tá? Quando nós temos uma indeterminação, nós temos então que usar as ferramentas para fugir dessa indeterminação. Então, só mostrando para vocês, né, se aplicássemos direto aqui, ó, na de cima, o ponto 2 e menos 2, nós teríamos 2 ao cubo mais menos 2 ao cubo sobre 2 menos 2. Então, nós teríamos 0 sobre 0, né, que é uma indeterminação, e quando dividíssemos, né, esses polinômios, encontraríamos exatamente esse limite L. Então, basta você aplicar o limite naquela função que nós acabamos de dividir. X ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Então, aplicando o ponto, nós vamos ter 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2, mais menos 2 ao quadrado. Então, aqui nós temos 4, né? Aqui fica menos 2 que multiplica menos 2 dá mais 4. E aqui fica positivo também. Então, encontramos aqui o limite 12. A resposta da terceira é 12. E a última, então, para este valor de L, o item C, lembra que no item C, o valor do limite que nós encontramos foi 12.
A função é contínua em 3 e menos 3? Então, ele está pedindo para a gente provar se isso aqui é verdade, né? Se o limite de x e y tender ao ponto 3 e menos 3, da função x² menos xy mais y² é igual a L, que era o limite da letra C, né, do terceiro item, se isso aqui vale 12. A gente pode provar aplicando o limite. Então, esse limite vai ficar 3² menos 3 que multiplica menos 3 mais menos 3². Então, nós temos ali 9. Menos 3 com menos 3 também dá 9 positivo. E menos 3² também dá 9 positivo. Então, esse limite aqui deu 27 e é diferente de 12. Logo, né, a função não é contínua no ponto para aquele valor de limite. Tá? Porque o valor de limite que o exercício nos deu era 12. E aplicando, então, a substituição no limite direto, encontramos 27, que são limites distintos. Logo, para que a função seja contínua no ponto 3 e menos 3, o limite precisa ser igual a 27 e não a 12, certo? Então, com isso, finalizamos o exercício. Só colocamos, então, aqui a resposta não, né? Naquele valor de limite, a função não é contínua no ponto.